Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo. Eu sou a professora Iraide Souza. Se você ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreva. Aqui no cantinho tem a palavra em vermelho, inscreva-se. Clique nele e também ative o sininho das notificações e também deixe o seu like para que o YouTube possa estar enviando este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas venham também transformar a sua vida pelo poder do conteúdo deste vídeo. O meu objetivo aqui neste canal é te ajudar a você a transformar a sua vida, a mudar a sua realidade, sair de um estado de tristeza com consciência de pobreza, de doença e adentrar um estado e um espírito de prosperidade, a uma vida plena, uma vida feliz, uma vida leve e uma vida com Deus principalmente. Então, neste vídeo, a gente vai trabalhar o poder criador da palavra falada. Então, este conteúdo faz parte da obra do Dr. Yong Shu, da quarta dimensão. Então, a gente vai estar trabalhando aqui a quarta dimensão e dentro da quarta dimensão, a gente vai trabalhar o poder criador da palavra falada do pastor David Yong Shu. Deus abençoe você. Vamos iniciar. O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhe a respeito do poder criador da palavra falada e porque o seu uso é de grande importância. Certa manhã, eu estava tomando meu desjejum com um dos mais preeminentes neurocirurgiões coreanos. Ele contava-me de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Dr. Cho, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então eu sorri dizendo: sei disso há muito tempo. Como é que descobriu tudo isso? Perguntou ele. Isso é coisa recente no mundo da neurologia. Respondi-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos, há quase 2000 anos, respondi. E no seu livro, no capítulo 3, ou no primeiro versículo, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da língua. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Perguntou o cirurgião. Sim, respondi. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo inteiro. Então, esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar, disse ele. Se alguém continua a dizer: vou ficar fraco, então, imediatamente, todos os nervos recebem essa informação e dizem: preparemo-nos para nos tornar fracos, pois recebemos instruções da central de comunicação que devemos nos tornar fracos. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz: bem, não tenho capacidade alguma,
Não posso fazer esse trabalho. E imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, responde eles. Recebemos instruções do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Isso mesmo, devemos preparar para fazer parte de uma pessoa incapaz, porque recebemos instruções do sistema central da nossa língua dizendo que não temos nenhuma capacidade. Então vamos desistir. Se alguém continua a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então, de imediato, o controle central da fala responde, dando ordem para esse efeito. Os nervos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura. Preparemos-nos para a desintegração total. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião continuou. O homem nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo, sou aposentado. E todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e pronto para a morte rápida. Essa conversação muito significativa para mim e teve um grande impacto em minha vida, pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se costumam falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro nem para dar para o Senhor. Quando aparece uma oportunidade, um emprego ou um bom salário, o sistema nervoso responde, não posso ser rico porque ainda não recebi a instrução contrária no meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego. Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem, e uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai pobreza. Se você se comporta como uma pessoa doente, atrairá a doença. Se você se comporta como uma pessoa fraca e infeliz, você vai atrair mais fraqueza e mais infelicidade para a sua vida. Esta é a lei da atração. Querendo você ou não, ela existe, funciona 24 horas na tua vida. Se permanecer consistente, permitirá que você viva permanentemente na pobreza, na doença e no fracasso. Exatamente como a Bíblia disse quase 2000 anos atrás, assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Este neurocirurgião disse que as pessoas deviam dizer a si mesmo, sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa estão rejuvenescendo e elas vão receber poder e força do centro nervoso e vão se reordenar para trazer para você a juventude. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla a sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. A palavra tem poder. Se você continua a dizer que é pobre, então o seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza e você se sentirá à vontade com ela. Você prefere ser pobre, mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar o êxito, que pode prosperar, que vai conseguir, que pode mudar a sua realidade, que pode ser uma pessoa feliz, que pode ser uma pessoa saudável, então todo o corpo será levado ao êxito. A isto que você está declarando. Pela palavra, o Senhor fez todas as coisas, por isso ela tem poder. O Senhor deixou poder na nossa língua.
Através da nossa língua, ela cria uma vida plena de felicidade e prosperidade, e também ela cria o caos também, a pobreza e o fracasso. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e vencê-lo. Este é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Na Coreia, temos um hábito de fazer o uso frequente da palavra, que dão conotação de morte. Expressão como, está tão quente que eu podia morrer. Comi tanto que poderia sufocar-me até a morte. Estou tão feliz que podia morrer. Meu medo pode me matar. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que através dos 5.000 anos da história coreana temos estados constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial, cresci durante a Guerra Coreana e agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar sua língua, deve mudar sua forma de falar, deve mudar suas palavras, antes que ela possa mudar. Se não mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesmo. Se deseja ver os filhos mudados, primeiro deve ensiná-los a usar a linguagem correta e adequada. Se deseja ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis, adultos e honestos, deve ensiná-los esta nova linguagem. Onde podemos aprender esta nova linguagem? No melhor livro de língua de todos, a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, dos Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com vocabulário construtivo, positivo e progressivo, produtivo e vitorioso. Enuncie essas palavras. Continue a repetir até que elas tenham controle do seu corpo inteiro. Então você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Esta é a primeira razão importante para usar a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida plena, uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Quando entrei para o ministério, senti-me em uma luta até no meio dos meus sermões e percebia impedimentos em meu espírito. Então, o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela de minha mente, eu via tumores desaparecendo, tuberculosos curados, aleijados que se apoiavam em muletas, repentinamente jogando fora de lado e começando a andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido destes ministérios de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam este ministério. Conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontece, eu dizia: Tu, espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saia de mim agora, deixa-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando ao Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração: Filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É palavra de sabedoria, é de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não o pode fazer até que você fale. Não respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo
sem que eu jamais tenha de dizer uma palavra. Mais tarde, li no primeiro capítulo de Gênesis, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo, incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi. Não aconteceu. Então disse Deus: você pode sentir a presença do Espírito Santo lá em sua igreja. A presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja. Mas nada acontecerá, alma alguma será salva lá na sua igreja. Defeito algum será reconstruído, até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o de que você precisa. Dê a palavra, dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos, como eu fiz ao criar o mundo. Pronuncie e diga: haja luz, ou diga: haja um firmamento. A compreensão dessas verdades pareou um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois alguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falava. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus: Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curado, ou dos tumores cancerosos que vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disso, ao pregar visão de cura, surgiram-me do Espírito. Mas, ao ver os olhos da mente, os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, ignoravam-os. Eu dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça. Instantaneamente, essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de, pelo meu simples pronunciar estas coisas, elas viessem à existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem. Comecei a falar de situações que tinham sido curadas, então de cura dos surdos, finalmente falei de todas as curas que havia com os olhos da mente. Agora, em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura através desse canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que, enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que se estão efetuando e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante essa parte do culto, muitas pessoas por todo o auditório levantam-se reivindicando a cura. Assim, aprendi um segredo. Antes que se possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado com o qual criar. Se o Espírito Santo concede fé aos corações para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga: seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isso e formar o hábito de falar sobre a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida. Dar existência a 50 membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja. E os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamadas e dando instruções. Procuro não deixar que o número de telefone de minha casa apareça na lista telefônica, pois não terei paz. Mas
As pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar 24 horas, desde bem tarde da noite até quase o amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando, então o telefone toca às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com uma febre alta. Por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho. Por favor, ore por ele. E eu oro. À meia-noite, o telefone torna a tocar e uma mulher chorando me diz: meu esposo chegou a casa e me espancou. Oh, isso é terrível, já não desejo viver. Então tenho de orar por ela. À 1 da manhã, recebo uma chamada de um homem que está bêbado e me diz: minha esposa frequenta a sua igreja. O que o Senhor ensina a ela para que ela se comporte dessa maneira? Então lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor. De modo que jogo as cobertas e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Exclamo, simplesmente me recuso a viver desta maneira e vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração: você está sendo um bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda, de modo que me levanto e ligo de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, estava bem confortável na cama, quase a adormecer quando o telefone tocou. Um homem perguntou: pastor, o senhor me conhece? Claro que eu conheço, fiz o seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje, de noite, tivemos uma grande intriga e decidimos separar-nos. Já decidimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Casamos-nos com a sua bênção e desejamos divorciar com ela. Que posição na qual se encontra o ministério? Abençoá-lo na união e depois abençoá-lo na separação, respondi. Você não pode esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama. Tem o dia agora? Pastor, respondeu ele. Amanhã será tarde demais, estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê sua bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás. Pensei, isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na 4ª dimensão, uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, mediante a 4ª dimensão, posso incubar a 3ª e corrigi-lo. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver essa família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei: ó Deus, torna este casamento como a imagem que tenho. Enquanto orava, fui tocado pela fé e no nome de Jesus Cristo mudei a situação para a 4ª dimensão. A 4ª dimensão com o seu poder positivo em minha vida, de modo que fui para o apartamento desse casal. Vivi em um apartamento fantástico de luxo. Tinha de tudo, mas ao entrar, senti um calafrio, o ódio que existia entre o marido e a mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, todo o dinheiro, mas se houver ódio em sua família, essas coisas materiais não terão bênção nenhuma. Ao entrar, encontrei o homem na sala de estar. A esposa estava no quarto. No instante em que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa.
A esposa então entrou correndo na sala e foi dizendo: não dê ouvido a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo. Mas quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo em sua própria opinião. Ambos estavam certos e eu espremido ali entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Disse o moço: não ore por nós. Continuou a repetir: simplesmente ore por o nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão da terceira dimensão ao uso a fórmula da quarta em meu coração. Com confiança, peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio desse casal agora e imediatamente. Neste instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que esses dois sejam reunidos, que sejam unidos agora. Subitamente, senti uma gota morna cair-me sobre a mão, e ao olhar para o homem, vi que ele estava chorando e suas lágrimas estavam caindo. Pensei comigo mesmo: ó, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que ele estava também cheio de lágrimas, de modo que uni as mãos deles e disse: o que o Senhor uniu, não o separa o homem nem circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois acompanharam-me até o portão. Enquanto eu saía, disseram: até logo, pastor. Louvado seja Deus. Respondi: funcionou. Funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro da igreja e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhe a mão e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordem tão forte, sentimos algo desfazer em nossos corações. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos subitamente. Subitamente tivemos a impressão de que talvez deveríamos tentar uma outra vez. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas. Pensando no incidente agora, não podemos compreender por que brigávamos tanto, por que estávamos passando por aquela situação, por que nós íamos nos separar. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorando a ele ou tivesse orado silenciosamente com ele, eu teria feito errado ou feito algo errado. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra falada de fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. O discípulo de Jesus Cristo usava a palavra falada a fim de criar e mudar todas as situações. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando, com medo de anunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pelo qual usar o poder da palavra falada por seu intermédio. A pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E mediante a confissão da fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum nesta passagem diz ser necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra, a fim de conceder a salvação. O que se diz é que as palavras que podem resultar em salvação, então perto na sua boca e no seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é seu endereço? Certamente que não é lá nos altos, no céu ou embaixo na terra. Jesus está na palavra dele.
Onde estão as palavras que podem salvá-lo? Essas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa, assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que é ligado na terra, desligado na terra, também será desligado no céu. Romanos 18:18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com meus 6 pastores assistentes, dou-lhe uma ordem escrita. Cabe-lhe a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo aonde quer que vão. E vocês devem liberar Jesus e preencher as necessidades específicas. Permita-me dar-lhe alguns exemplos. Em nossa vizinhança, há várias igrejas de diversas denominações. Em certas igrejas presbiterianas, o ministério fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus Cristo, que pode dar um novo nascimento para a pessoa. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja da santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre a santificação. Santificai-vos, santificai-vos, exortam ao arrependimento. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença do Cristo santificador. Na minha igreja, prego a respeito de Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura, e todos esses aspectos se manifestam em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus Cristo com a sua boca. Se falar a palavra da salvação, o Jesus que salva aparece. Se falar acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar de Jesus que realiza milagre, então a presença do Jesus Cristo que opera milagre é liberada. Ele é limitado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você. E se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus manifestará seu poder a essa geração? Por isso, fale com audácia. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo, no lar e na sua família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo e Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Mais uma vez, que muitos negligenciam o altar da família, negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo em seus lares, ficam sem as bênçãos completas de Deus. Não é necessário esperar até que você perceba um dom espiritual especial. Sempre que digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo, você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse um dom de cura. Então eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, eu daria a todos. Eu não estaria disseminando ou julgando ninguém. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é Ele que habita em sua igreja e mora em você. Através dele você pode ter todo tipo de ministério. O ministério do ensino, da evangelização, de missões, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se
de modo que não se preocupe em adquirir qualquer um dos dons. Seja audaz, receba o dom da audácia e então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo em sua vida, na sua casa, com a sua família. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O Pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus se encarrega de todos os problemas da família. De modo que, da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, plantar sementes específicas, a fim de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha aos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagem fantástica à sua congregação, mas logo após o culto, as pessoas são despedidas e se vão. Não se lhe dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trouxeram à luz. Recebe todas as palavras faladas da mensagem, mas não tem tempo de orar, para que essas palavras se implantem em sua vida de tal modo que se tornem parte dele. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação, escute os preliminares e os números especiais. Dê a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam digeridas. Se isso fosse feito, ver-se-iam muitos resultados no ministério desses pastores. Finalmente, suas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da língua, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. De modo que quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra falada. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê a palavra para o Espírito Santo para que ele possa, com ela, criar algo na sua vida. Então, crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra falada tem poder. E quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não o usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmãos e irmãs, façamos uso da palavra falada para o êxito em nossas vidas, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar e com o propósito de criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Jesus depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar a sua presença. O que você vai fazer com esse Jesus que você leva em sua língua? Vai liberá-lo para as bênçãos dos outros ou para trancá-lo com uma língua saliente e com uma boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar sua decisão. Profere a palavra falada. Ela tem poder na sua vida de mudar totalmente a sua realidade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você gostou deste vídeo. Deus te abençoe.